A Jânio Quadros, Cardoso Vieira trouxe para o espaço cultural outros que revelam o ser humano por intermédio dos mitos. O caçador, o guerreiro, a religiosidade dramática da conversão de São Paulo e a cegueira do santo pouco antes de se converter ao cristianismo. As flores que alegram os olhos, o mito do sonho quixotesco, o guerreiro, o mar e a poesia. Os quadros dedicados ao ex-presidente, pintados de memória, revelam um Jânio Quadros carismático da década de 60, quando assumiu a presidência da República, e na década de 80, já na Prefeitura de São Paulo. Ele sofreu pressões tão fortes naquele momento histórico da vida do país, que não se subjugou. Ele preferiu abdicar de um cargo que todos ambicionam, mas não perder a sua grandeza. Realmente estamos impressionados com a criatividade do artista. Nesta amostra exponencial demonstra a sua inteligência, a sua sensibilidade artística e, acima de tudo, o seu comprometimento com os valores que nós prezamos em nossa sociedade, a exemplo de uma personalidade marcante como foi o presidente Jânio Quadros, exemplo de dignidade, de coerência, de autoridade, que ainda hoje, eu me recordo, foi o primeiro voto que eu dei na minha vida, foi para o presidente Jânio Quadros. Lacerda deixou muito pouco, portanto, como obra de presidência da República, mas deixou uma presença muito grande na vida pública brasileira. Alguém que se notabilizou como intelectual, livros escritos, homem de pensamento, já falei dele como orador, dicionarista, tem um dicionário muito bom de língua portuguesa, que é da lavra do presidente Jânio Quadros, e alguém que conseguia, nas suas administrações, a exemplo do que fez em São Paulo, descentralizar, escolher as pessoas certas e colocar nos lugares certos. Enfim, um homem público que merece ser reverenciado, que merece ser respeitado e que faz parte de uma parte que tem que ser muito estudada da história brasileira. Uma parte que começou, que reabriu as agitações que tinham começado na era Vargas, no final da era Vargas, quando o Vargas cai, se suicida, pressionado que ele estava por uma brutal conspiração no país. Juscelino toma posse, tem um governo de paz, foi uma paz que durou exatamente o tempo de Juscelino, vem Jânio Quadros e a turbulência recomeça. Sua renúncia não resolveu a questão da turbulência, porque João Goulart também viveu momentos agitados, momentos difíceis. Meu pai foi líder do governo Goulart e líder do PTB no Senado durante todo o período Goulart. Portanto, depois meu pai se tornou um dos líderes da oposição e o primeiro líder da oposição no Senado, a ditadura que se iniciava. Eu me lembro de Jânio Quadros como alguém que tinha que ser muito estudado, porque começou em Getúlio Vargas a tentativa de um golpe que não conseguiram consumar na renúncia de Jânio, mas conseguiram consumar derrubando João Goulart. E durou a ditadura uma longa noite de 21 anos. Como eu quero que nunca mais os nossos filhos experimentem o que eu próprio experimentei, sendo preso, sendo perseguido. Meu pai foi caçado, minha casa invadida por forças militares, forças policiais do Rio de Janeiro, logo no dia seguinte ao golpe militar, com vexames para minha mãe, para minha irmã, para meus irmãos, para mim próprio. Eu imagino que nós temos que aprender muito com as lições do passado para não repetir erros do futuro. O senhor vê alguma semelhança entre a carreira meteórica de Jânio Quadros com a carreira novamente meteórica do Fernando Collor ou não? O presidente Jânio Quadros tinha muito mais densidade política, porque fez uma carreira muito longa, uma carreira que o levou de cargos estaduais, a Câmara Federal, Prefeitura Municipal de São Paulo, Governo de São Paulo, Presidência da República, depois uma tentativa de retornar ao Governo de São Paulo, perdeu para Adhemar de Barros e ganha a eleição para prefeito de São Paulo, derrotando Luísa Erundina, que mais tarde viria a ser prefeita. Então ele teve uma carreira muito mais longa, a história dele é muito mais rica do que a história do presidente Fernando Collor. Mas eles têm um ponto em comum, que é o carisma, a capacidade de comunicação, capacidade de seduzir as grandes massas, e eles revelaram ambos serem possuidores disso. Eu, que admiro e prezo
a história do país, eu digo que agora nós estamos precisando menos de pessoas carismáticas e mais de líderes que se apoiem em amplos setores da sociedade para poderem realizar governos duradouros, governos que comecem e terminem, governos que apresentem uma obra sólida ao final. Ou seja, essa época dos grandes líderes carismáticos, a meu ver, está se encerrando no país. O Brasil não precisa de salvadores da pátria, precisa de uma pátria que saiba salvar-se, escolhendo as pessoas mais corretas para dirigi-la. Mas quando você se lembra dos grandes líderes brasileiros do período de 30 para cá, vem logo Getúlio Vargas, vem Oswaldo Aranha, vem com toda certeza Jânio Quadros, vem Juscelino Kubitschek, não é? E mais recentemente nós temos uma história que ainda está muito verde para que a gente comece a contá-la.